Oi, tudo bom? Sou o professor Almir Serpa e hoje nós vamos ter aula de matemática para as turmas dos sétimos anos. Mas se você está aí aprendendo matemática, fica com a gente, tá bom? Aula de número 11, a gente vai falar sobre números negativos. Hoje no apoio a gente está tendo aí o Ari, olha aí na base do teu vídeo, e a gente está com a Ellen também dando suporte, tá bom? Vamos lá. Nossa aula agora a gente vai falar um pouquinho de conceito, ok? Também não esquece. E se você não está ainda plugado nas nossas redes sociais, não deixa de estar inscrito no canal do EducaPE. Você que assiste pelo celular, baixa o aplicativo Conecta aí. E se não estiver lá no Robertão na transmissão, tudo junto, sem acento, entra lá, tira uma selfie da aula e mostre pra gente poder comentar aqui, tá bom? Você, professor, que é nosso parceiro, mande aí a nossa selfie para a gente poder comentar teu nome, tua escola, essa parceria com o EducaPE, tá bom? Vamos para a aula, Ellen vai mostrar para vocês agora o nosso slide número 11 e a gente vai começar com números negativos já. Já estou falando sobre conceito. Segue comigo, passo a passo essa ideia, tá bom? Bom, no século XVIII, Isaac Newton reconheceu que os números, para eles, estão em três formas distintas, tá? Inteiros, frações e racionais. Claro que isso mudou muito, mas foi um pontapé inicial bastante interessante. A matemática vem evoluindo a cada ano e isso é importante para a gente também falar sobre o seu período de história e a sua evolução. A respeito dos números negativos e positivos, Newton ele deixou bem claro que positivo como sendo maior que nada e negativo como sendo menor que nada. Ah, professor, que coisa interessante, é bem estranho para aquela época. Sim, hoje a gente tem definições melhores, tá? Mas é importante validar esse primeiro passo que o Isaac Newton deixou para a gente e é uma referência muito interessante, tá bom? Você precisa aprender a história da matemática, isso é muito importante, porque matemática não são números. Matemática tem sua história, sua filosofia, tem a parte mais artística, voltada lá para a geometria, aplicada à construção e não só números. Então a gente precisa também validar muito a história, como está aí no nosso slide. Então segue comigo. Ó. Durante o século XIX e o século XX, muitas mudanças, tá bom? Aconteceram. E aí elas foram desenvolvendo melhor a matemática. Então hoje, as concepções de objetos, tá, da matemática mudaram. A gente vai ter uma noção bem clara disso com o método de construção com base da teoria dos conjuntos que eu vou mostrar para vocês, ok? Se liga aí você do sétimo ano, teoria de conjunto é importante. Já viram isso lá no sexto ano, nos números naturais, e agora a gente está indo para os números inteiros que trabalham, tá? Valores positivos e negativos. Deu para entender? Nessa perspectiva a gente vai ter uma ideia e que se define formalmente conjunto numérico, também denominado sistema numérico, tá? Se liga nessas expressões, porque elas ajudam a reconhecer quando a gente estiver falando de número negativo, ok? Então, um conjunto de certas relações e certas operações que satisfazem alguns axiomas previamente definidos. Axiomas são verdades absolutas que a gente toma como elemento, tá bom? Mas eu vou esclarecer para vocês melhor. O que é um axioma? É que eu passo para você como algo que inicia a partir de, tá bom? E essa é uma parte da definição da teoria dos conjuntos que a gente vai ver agora. Resumo sobre a teoria de conjuntos. Me acompanha aí. Ó. No sexto ano vocês aprendem sobre números naturais. E isso é muito importante, tá? Porque no sétimo ano a gente avança um pouquinho para os números inteiros. Qual a diferença, professor, dos números naturais para o número inteiro? É que no número inteiro eu vou ter os valores positivos e os valores negativos da reta numérica. Nos números naturais, começa no zero, ok? E agora, para que você entenda melhor, agora nós vamos ter, a partir do zero para o teu lado direito, tá, da tua tela, sendo positivo, e a partir do zero para o lado esquerdo da tua tela, sendo negativo. Então, a gente ampliou a ideia do número natural. Por que você não aprendeu isso nos anos anteriores? Porque não era ainda o momento. Agora é o momento de falar de números positivos e negativos. E agora que você vai aprender com a gente, tá bom? Bem na sequência. Você também já aprendeu sobre o número racional. Aquela divisão bem simplesinha que você viu lá desde
os anos iniciais. Agora você vai fortalecer com a gente os números racionais, tá bom? E mais à frente você vai aprender sobre os números reais. Se preocupa não, essa é a sequência, o teu futuro em matemática. Segue comigo agora, números inteiros, tá bom? O primeiro exemplo que a gente traz para vocês do conceito de número inteiro, se você já assistiu algum vídeo, se você já ouviu falar sobre isso, são os icebergs. São aquelas pedras imensas, né? Ou seja, aquela quantidade de gelo que fica flutuando, tá bom? Lá nos polos e que chamam muita atenção quando a gente vai falar de aquecimento global. Vamos falar a grosso modo aquele gigantesca pedra de gelo que está flutuando. O que você visualiza na parte de cima nem sempre é do mesmo tamanho na parte de baixo. Observe o slide comigo aí, ó. Presta bem atenção. A parte, normalmente, do iceberg, a parte inferior é muito maior do que a parte superior que está flutuando, tá? Bom, eu vou colocar uma escala nessa imagem para que você tenha uma noção conosco, ok? Traçando uma linha aí imaginária nesse formato da água, nós teríamos a linha imaginária sendo o zero. Então acompanha comigo aí, ó. Acima do zero, os valores positivos, tá bom? Aí onde está marcado 400 metros. E abaixo do zero, os valores negativos. Então nós vamos entender que esse é o nível do mar, que a gente diz que é nível de comparação, tá bom? É a referência, tá bom? Que a gente segue como exemplo. A altitude positiva vai estar acima do nível do mar, ou seja, acima do zero. E a altitude negativa vai estar abaixo do nível do mar, abaixo desse nível do zero também, tá bom? Então, ó, como exemplo a gente colocou aí. E a gente chama isso também de profundidade. Você está lá nadando na praia, quanto mais você mergulhar, mais profundo você está. E o nível do mar é onde você está flutuando ali, ou boiando de uma certa forma. Ok? Vem comigo, ó. Outro exemplo agora sobre o conceito de número negativo. Tabela de jogos. Aí eu trouxe uma tabelinha para a gente tomar como referência aí, ó. Santa Cruz nessa tabela está em primeiro lugar e olha o que acontece com a pontuação dele, tá bom? Ele está com 6 pontos, ele teve 2 jogos, venceu os 2 direto, né? Não teve nenhuma, ganhou pontos, claro, fez 5 gols, mas sofreu 1. Quando ele faz isso, o saldo de gols dele é 5 menos 1 que ele sofreu, 4. Então, ó, o saldo de gols é essa variável aí, ó, na coluna do lado direito, tá bom? Do teu vídeo. Então, o saldo de gol está indicado aí, ó. Aí tem, claro, ele fez mais gols do que sofreu. Então, o saldo dele é positivo, 4, ok? O Sport, no caso, ficou com saldo 0, que seria o Sport e o Náutico com essa linha aí, ó, nessa mesma coluna. Aí a gente vai para um time, por exemplo, Vitória, saldo de gol é negativo, ok? Por quê? Porque ele, aí, no caso, ele sofreu mais gols do que marcou. Então, o saldo de gol é negativo, está bem marcadinho aí, como você está vendo, tá bom? Então, essa tabela que exemplifica claramente o número negativo e também o número positivo, tá bom? Olha, origem da reta numérica, que é o 0. Aí, para a tua direita, os números são positivos e para a tua esquerda, os números negativos. Segue essa sequência que você vai entender. Ano passado você aprendeu do 0 em diante. Agora você está vendo que existe um 1 positivo, assim como existe um 1 negativo também. As distâncias entre eles, ou seja, a escala é a mesma, tá? A gente usa a mesma escala para cada um. Então, o 2 positivo tem um 2 negativo na mesma distância, tomando como origem o 0. Tomamos como referência o ponto 0, ok? Então, mesma unidade de medida serve. No teu lado esquerdo, o sentido é negativo e no teu lado direito, o sentido é positivo. Deu para entender isso? Tá bem claro? Agora a gente vai seguir para a gente aprender colocando isso de outra forma, tá bom? Já vimos com o iceberg, já vimos com a tabela de gols sofridos e marcados. Agora a gente já viu numa reta numérica. Vamos partir agora para uma ideia muito interessante da história. Ó, segue comigo, ó. Nascimento de Cristo, ano 0.
Antes de Cristo vai estar do seu lado esquerdo, tá? E depois de Cristo do lado direito. Muito simples de entender, ó. 400 anos antes de Cristo. Ah, professor, agora eu estou entendendo porque num texto de história tem antes de Cristo e o valor tem que ser negativo. Exatamente. Os gregos não conheciam os números negativos nessa data aí, ó. 400 anos antes de Cristo. 600 anos depois de Cristo, os hindus já usavam quantidade negativa. Olha como referência. Qual é a data que a gente tem hoje? 2021, depois de Cristo, tá bom? Tá se referenciando aí? Tomou como base? Agora vamos ver outro conceito para a gente tomar como referência, ok? Segue comigo. Se tiver dúvida, pausa o vídeo com calma, referencia e aí volta, tá bom? Agora a gente vai falar de temperatura, que também tem muito a ver com número negativo e positivo. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus, referência 10 graus Celsius, tá bom? Afastados do zero, esse 10 graus está afastado do zero, podemos representar a situação em termômetro de duas formas. Ele não disse se eram 10 graus abaixo de zero ou acima. Então a gente pode tomar essas duas referências. Só tá escrito 10 graus Celsius. Então ele pode estar. Se for acima, a temperatura está quente, tá bom? É acima do zero, como a gente está vendo aí em vermelho. E se for abaixo, como a gente está vendo aí em azul, ela vai estar abaixo de zero, bem claro. Okay? O ponto do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem. Certo? Visualizou? Agora a gente vai para a geografia. Preste atenção, ó. Mais um conceito do número negativo aplicado. Nós temos aí a imagem do globo, falando sobre latitude. São essas linhas imaginárias que dividem o nosso globo em várias partes iguais. E aí eu peguei a latitude do Brasil para a gente tomar como referência. Ó. O norte está lá em cima, o sul aqui embaixo do teu visor. O norte 90 graus, o sul menos 90 graus, porque a linha do Equador é o zero que divide essa linha em partes iguais, e acima do zero está positivo, abaixo do zero está negativo, como referência para latitude, tá bom? Presta bem atenção. Latitude do Brasil, norte, mais 5 graus 16 minutos 19 segundos, é a latitude, tá? A longitude é menos 60, 12 minutos 45 segundos. Na sul a gente está menos 33 graus, 45 minutos e 0,7 segundos. E na longitude a gente está menos 53 graus, 23 minutos e 50 segundos. Essas são as referências do Brasil no globo terrestre. Essa linha que divide aí, ó, está tracejado e a gente está bem um pouquinho abaixo dessa palavra Equador. Ok? Segue comigo agora para a gente fazer atividades. Atividades matemáticas sobre números negativos. Eu tenho aí o primeiro já para referenciar. Em cada caso, eu escreva o número inteiro, positivo ou negativo, correspondente. Tá? Já vimos que na reta do número inteiro, para a minha direita é positivo e para a esquerda é negativo. Agora a gente vai levar em consideração o que está escrito. Preste atenção. No item A, nós temos uma temperatura de 25 graus acima de zero. Acima de zero só pode ser quente. Então, é lógico que quando eu for trabalhar com essa percepção aí, eu vou ter que colocar acima de zero mais, ok? Então, já a resposta aí para você. Mais 25, tá bom? É essa a resposta, a primeira delas. No item B tem assim, ó, um saldo negativo de 14 gols. Ora, se o saldo é negativo, já está bem claro. Sinal qual é? Exatamente esse, menos 14. Deu para entender? Tá claro? Então vamos seguir aí para a letra C, ó. Uma profundidade de 145 metros. Profundidade abaixo do nível do mar. Então, menos 145. Ok? Um crédito de R$ 1.200. Crédito. Se liga na palavra. Você não tem uma dívida, você tem um crédito. Tem a mais R$ 1.200 a mais. Então, mais R$ 1.200. Tá bom? Olha,
matemática não são números apenas. Você precisa ter atenção nas palavras. Crédito, profundidade, tá? Acima de zero. Essas expressões precisam estar bem claras para você poder responder. 4 andares acima do térreo. Ora, se eu disser que o térreo é o neutro, o zero, acima dele vai ser mais 4 andares. Deu para entender? Tá tranquilo, gente? Ficou bem claro? Vamos partir para novas questões, exercitando que a gente começa a fortalecer a ideia de números negativos e números positivos. Ellen vai mostrar para vocês agora a nossa segunda questão, tá? O consultório do dentista fica em um prédio com 10 andares de salas comerciais e 4 andares de garagem no subsolo. Se liga na expressão subsolo, abaixo, tá? Observe o painel do elevador. Então, eu tenho aí os 10 andares indicados, o térreo como elemento divisório e menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O que ele quer nesse item? Item A. Que número indica o andar térreo? Item B. Quais números indicam os andares abaixo do térreo, ou seja, subsolo? Vamos para a resposta? A letra A vai deixar bem clara que o número que indica o andar térreo, o térreo, ele é o zero da linha, como se fosse na escala, ele é o zero. Então, a resposta é zero. Tá? Chegou no térreo, você está no zero. Você está naquela plataforma que dá acesso à rua, então você está no nível da rua, é o zero. Quais números indicam os andares abaixo do térreo? Ó, tá no painel, é só olhar aí, ó. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, que são os subsolos, ou seja, a garagem subterrânea, tá bom? Segue comigo agora, mais uma atividade para a gente poder responder e entender números inteiros. A figura representa uma rodovia que liga vários municípios de Pernambuco. A cada intervalo é uma unidade para medir distância. Usando um número inteiro e a capital como referência, dê a posição. Capital tá aí, zerado, capital Recife, tá? No zero aí, ó, acima nessa parte verdinha. E cada divisão dessa do teu lado esquerdo e do teu lado direito tem a mesma unidade de distância. Aí ele está colocando aí, ó, A mais 4, C mais 8, B menos 5, D menos 7. O que é que ele quer? Do município A, qual é a referência, tá? Que a gente vai dar. E do município B, do C e do D. Então vamos para ela. Qual é a referência que eu tenho? Olha, é só ler o material. Se a letra A está dando, o município A está a quanto de distância da capital? Mais 4, está descrito aí, ó. Ok? A letra B está quanto distante? Menos 5 da capital. E a letra C, mais 8. Todos eles com referência ao zero, que é o da capital. E por fim a letra D, em relação à capital, está distante quanto? Menos 7. Ficou claro, gente? Muito fácil, né? Muito tranquilo? Então vamos seguir. Olha, vamos brincar de adivinhar, de adivinhação. Leia as pistas e adivinha a resposta. Vamos lá? Vamos recapitular os conhecimentos anteriores. O antecessor de um número é menos 8. Que número é esse? Você lembra de antecessor e sucessor? Se não lembra, precisa recapitular. Presta atenção. Antecessor, antes. Sucessor, depois. Se situou? Então vamos lá para o item D, lê comigo. Ó. O menor de 3 números consecutivos é menos 2. O menor de 3 números consecutivos. O que são números consecutivos, professor? Números consecutivos. 1, 2, 3. 3 números consecutivos. Deu para entender? Tá claro isso aí? Então, ó, preste atenção. Ele quer saber quais são os outros 2 números. Se um deles é menos 2, tá? O menor, e ele está dando bem claro, menos 2 é o menor. Se é o menor, é o terceiro, tá bom? Numa linha sucessiva, tá? É o terceiro. Menos 2, ele é o menor. Ele quer saber quais são os outros 2. Se liga agora que a gente vai para a letra C. O sucessor de um número é menos 14. Que número é esse? Já vimos antecessor, agora vamos para o sucessor. Vamos para a resposta?
para você poder firmar isso, vem comigo, ó. O antecessor é antes. Se o número é menos 8, quem é antes de menos 8? Menos 7. Na linha antes dele, na linha partindo de referência do zero, tá bom? Do zero, se liga aí. O zero é o nosso referencial. Ficou claro? Agora a letra B. O menor de 3 números consecutivos é menos 2. O menor. Quais são os outros? Olha a sequência. Menos 1 e 0. Eu estou adiantando para o zero. Eu estou indo para a minha referência. Sempre a referência vai ser o zero. Se ele não der a referência na questão, você leva o zero como referência, porque ele é o divisor entre os números positivos e negativos. Tá bom? Agora a letra C. Presta bem atenção. O sucessor de um número é menos 14. Qual é esse número? O sucessor só pode ser depois do menos 14, menos 15. Ok? Porque aí eu estou me afastando do zero, minha referência. Ficou tranquilo? Tá bom? Vamos seguir então. Ainda temos uma questão. Lê comigo aí, ó. Leia as informações e represente as partes destacadas dos números positivos e negativos. Item A. A fossa do Porto Rico é considerada o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, com 8.605 metros abaixo do nível do mar. Ok? Em certo dia, a temperatura mínima registrada em São Joaquim, em Santa Catarina, foi de 5 graus abaixo de zero. Item A e item B lidos para vocês, vamos responder. Presta bem atenção, vou colocar bem claro, tá? Abaixo do nível do mar, só pode ser menos 8.605 metros, ok? E 5 graus abaixo de zero só pode ser menos 5 graus Celsius, que é normalmente a temperatura aferida aqui no Brasil. Se você tinha dúvida lá da fossa, eu vou mostrar depois para vocês. Pede ao professor lá de geografia para falar um pouquinho dessa fossa do Porto Rico, que é muito interessante, tá? Fossa de Porto Rico. É muito legal entender como que isso trabalha também em profundidades para vocês. Agora volta comigo nossa última questão para a gente fechar. Na reta numérica indica a posição de 2 aviões, A e B, em relação à cidade de São Paulo, que é o referencial aí, ó, cidade de São Paulo. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50 km, expresse essa posição usando os números inteiros positivos ou negativos, tá bom? Cada tracinho desse representa 50 km. Vamos para a resposta? Segue comigo, ó. 50 é o intervalo, cada um deles tem o mesmo intervalo. Então, o avião A, para chegar em São Paulo, ele vai percorrer quanto? O avião B vai percorrer 4 vezes 50 e o avião A 2 vezes 50. Então, o avião A está do lado esquerdo negativo, ele está se aproximando de São Paulo, menos 100 km, e o avião B mais 200 km, porque ele está do lado positivo, voltando aí a casa a ponto referencial São Paulo, tá bom? Agora, gente, encerramos nossa aula de hoje. Não esquece de estar em nossas redes sociais e fica ligados até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!